Hoje eu quero falar sobre 2 livros sensacionais que eu li neste mês de novembro. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. E aí, o que aconteceu comigo? Qual foi a minha experiência com esse livro? Eu achei que esse livro é um livro, assim, que faz a gente chorar tanto que eu mudei a minha ideia de forma de leitura. Eu não acho que o Diário de uma Favelada, este livro aqui, tenha que ser lido de cabo a rabo, todo de uma vez, num mês, numa semana. Pode ser lido, porque ele é um livro curto, ele não tem nem 200 páginas, pelo menos essa minha edição tem 191 páginas, mas eu dei o nome desse livrinho aqui de livro de cabeceira para tomada de perspectiva, ou livro de cabeceira para tomar juízo nessa cara e para de reclamar da vida. Esse é o novo nome desse livro aqui na minha vida e na minha casa. E se alguém fala alguma coisa para mim, eu reclamo da comida, eu falo, toma aqui, lê um pouquinho e para de reclamar. Porque é isso, assim, é cada dia uma tristeza, um sofrimento, uma falta de comida para alimentar os filhos, que é impossível você ler ele inteiro de uma vezada só, por mais que ele tenha só 190 páginas. É um livro que você precisa parar, respirar, chorar um pouco pela dor do outro, né? Porque se você não chora, você não tem coração. E esperar um pouco, voltar depois. E então, eu coloquei bem assim, foi exatamente dessa forma aqui, sabe? Um dia que eu não estava muito feliz com a minha vida, eu falei, quer saber? Eu vou ler um pouquinho. E criar juízo na minha cara e parar de reclamar. Ou pelo menos, mesmo que eu não reclamasse pra ninguém, reclamar com os meus pensamentos. E aí é isso que acontece, assim. Então, para mim, agora ele é um livro, igual a um livro de mensagens, que a gente abre e lê uma mensagem daquele dia. E tem alguns dias que ela escreve muito pouco. Tem alguns dias que ela escreve bastante. E tem alguns dias que ela escreve muito pouco, por exemplo. Dia 10 de agosto. Dia do papai. Um dia sem graça. Simples assim. Dia 12 de agosto. Deixei o leito às 6h30 e fui buscar água. Estava na fila enorme. E o pior de tudo é a maledicência, né? Mas ela escreve assim mesmo, maledicência, que é o assunto principal. Tinha uma preta que parece que foi vacinada com agulha de vitrola. Ou seja, falava pra caramba, né? Acho que é isso. Falava do genro que brigava com a sua filha. E a dona Clara ouvia, porque era a única que lhe dava atenção. Atualmente é difícil para pegar água porque o povo da favela duplica-se e a torneira é só uma. Então esse é um dia que a gente não chora, né? Uma coisa simplesinha ali, foi pegar água, não tem água encanada, a gente sabe que é assim, que era assim, mas é uma coisa muito explícita das dificuldades, da falta de estudo das pessoas, da dificuldade para ela conseguir ter papel e lápis, ou caneta, lápis, ou coisas que escrevam, para ela poder escrever, porque ela gostava muito de escrever. Dos filhos pedindo, que é claro, é quando eu mais choro, né? Dos filhos pedindo comida e ela sem ter condições para comprar.
e ela dizendo que não conseguiu lá alguma coisa para cozinhar, mas que pegou no lixo e que ela tinha prometido para ela mesma que ela não ia mais pegar comida no lixo e que ela não teve como, ela pegou. Então, assim, é muita, muita dificuldade e eu encarei esse livro dessa forma, como uma toma juízo nessa cara, sabe? Como pare de reclamar da sua vida e entenda que você tem uma vida maravilhosa, né? Afinal de contas, estamos aqui na internet gravando vídeos sobre livros que passei um tempo lendo, então realmente não tenho o que comer na minha casa, numa casa muito, de uma certa forma, confortável, então não tenho do que reclamar. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu sei que esse livro é muito recomendado, eu sei que esse livro é muito lido, eu sei que esse livro é muito vendido, é um livro muito, mesmo, muito bom. E tem que ler. Só isso. Só leia. E se for muito difícil, como foi para mim, ler do começo até o fim, vai lendo de pouquinhos. Porque não tem uma história mesmo com começo, meio e fim, não é um romance, é um diário. Então a cada dia vai ter alguma coisinha interessante da vida dela e um aprendizado pra gente. O outro livro que eu li também para esse mesmo tema foi, talvez se tornou o meu livro favorito da vida. Tá ali brigando com os meus livros favoritos. Não que eles precisem brigar, porque eles podem todos estarem todos no meu coração. Eu gosto muito de história do Brasil. Eu gosto muito de história, de romances históricos. E romance histórico passado no Brasil, eu gosto muito. E romance histórico passado no Brasil, no Brasil, ali, Império, e que não é sobre os brancos, sobre o Império em si, né? Sobre como é que chama? A corte. Que não é sobre a corte, eu gosto muito mais. Então eu tô apaixonada por esse livro. Eu tô pensando como eu não li isso antes, que é Água de Barrela, da Eliane Alves Cruz. Eu já disse isso para ela no Instagram. Eu já coloquei este livro nos meus stories. Infelizmente eu não tenho uma edição física dele. Eu ouvi a história no Audible, na plataforma de áudio da Amazon. E eu fiquei muito encantada. Muito encantada. Eu chorei muito, eu me diverti muito. Sabe, algo que te traz coisas novas, coisas diferentes. Não tem nada a ver com o que eu já tinha visto sobre essa época, sobre Brasil Colônia, e ali a história se inicia na comemoração dos 100 anos. E essa história, ela tem a ver com a família da Eliane. É a história dos antepassados dela, de verdade mesmo. E eu achei isso sensacional. Eu achei muito legal. E eu fico pensando assim, o quanto é importante, e a gente sabe da dificuldade dos negros de conseguir saber de onde vieram, quem são seus ancestrais, e ali mesmo tem um momento do livro
em que algumas pessoas dizem que acabaram com todos os documentos justamente para não ter problema, mas, sabe, assim, por um lado, algumas pessoas acharam que isso era uma boa ideia, outras pessoas acharam que não. E eu acho que é uma coisa complicada. Não sei se. Eu não consigo entender direito a necessidade de ter acontecido isso, de terem destruído todos esses documentos. Não sei se isso foi vantagem para alguém, especialmente para os negros, mas eu fico pensando assim: eu, como descendente de italianos, a minha família, não exatamente a minha família próxima, né? Eu, meus pais, mas algumas pessoas da minha família, algumas pessoas da cidade em que eu morava, em que eu vivi, e da onde vem essa minha família, muitas pessoas se reuniram e criaram livros, e criaram árvores genealógicas e se preocuparam em saber de onde vieram. E muitas pessoas foram atrás até lá na Itália para saber quem são seus ancestrais. Claro que com a intenção de ter a sua cidadania italiana reconhecida. Quando a gente fala da população negra, as coisas são muito diferentes. As possibilidades de saber de onde veio, quem são as suas raízes, são muito mais difíceis. É muito mais difícil. E ela conseguiu saber isso, ela conseguiu fazer essa pesquisa e ela escreveu esse romance, que é o primeiro romance dela, até onde eu consegui pesquisar. Acho que publicado em 2015 e pela editora Malê. E inclusive foi premiado por uma premiação da Fundação Palmares. E foi e a partir disso ela escreveu muitos outros romances. E os outros romances eu sei que são publicados aqui em Portugal também, ou são trazidos do Brasil, né? Porque muitos livros brasileiros são trazidos por importação. E aí é claro que a gente tem que pagar mais caro quando a gente compra aqui, né? E quando o livro é publicado aqui mesmo, ele fica um pouco mais barato. Mas esse tá esgotado. Então não sei no Brasil se é fácil de encontrar. Eu acho que sim, eu achei ele na Amazon, mas eu queria um livro dele físico, né? Não consegui ainda. Os outros dela eu vou atrás e lerei. Eu sei que o Solitária é muito bem divulgado, é muito lido aqui em Portugal. Crime do Cais de Valon também é muito divulgado e também muito lido. E então pretendo ler. E tem um terceiro, eu não sei se é exatamente essa ordem, mas acho que é assim. O outro se chama Nada falo de ti que em ti não veja. Mas voltando à água de barrela era a água em que eram lavadas roupas das lavadeiras, né? As lavadeiras lavavam as roupas para as senhoras e ali a barrela é um produto para que aquela roupa fique mais branca, é um alvejante. E são gerações de mulheres. Então ela volta no tempo a partir desse aniversário de 100 anos da Damiana, que eu acho que é uma tia da Eliana Alves Cruz, tia-avó. Isso, 1988, temos essa festa aí de 100 anos.
Então, a Damiana nasceu em 1888, o ano da abolição. Antes, um pouco, mais para o começo do ano, a abolição dos escravos, né, a Lei Áurea, foi assinada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. Então tem toda essa história do Brasil, né? Além da, do sequestro de um dos ancestrais, várias pessoas ali, mas um casal e o tio de uma dessas pessoas, né? O casal e um irmão do homem são levados para o Brasil, numa época em que a escravidão, o tráfico negreiro já era proibido, e a escravidão não, né? Mas o tráfico, sim, já era proibido, mas ele era feito ilegalmente, não quer dizer que foi proibido, que ele parou de acontecer. E essas pessoas chegam e vão para a Bahia, no Recôncavo Baiano. Então é um lugar assim que eu não tenho familiaridade nenhuma, e que aí eu fui conhecendo ali através deste livro e achei tão incrível. Fiquei com mais vontade de conhecer, claro que eu acho que todas as pessoas do mundo, do universo, têm vontade de conhecer a Bahia, mas não é parte da minha cultura, né, da região que eu morava no Brasil. Então, eu não sei muito sobre a história da Bahia e eu fiquei escutando ali e relembrando alguns pontos, algumas coisinhas que eu sabia. Nessa época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, e ela vai contando sobre todas as dificuldades dos negros, né, na visão deles, né, na perspectiva dos negros, mas também na relação com a Casa Grande. Então, aqueles negros que foram morar na casa, trabalhar dentro da casa, e ser um pouco mais protegido e ser um pouco menos castigado. Então, a dificuldade desses negros de desapegar da família, e ali os ancestrais continuam apegados à família, né? Os ancestrais também, aos ancestrais não. Os descendentes continuam apegados aos descendentes da família branca, mesmo após a abolição. Então, ela vai contando enquanto ainda existe a escravidão, a luta de alguns negros escravizados pela abolição. Quem são as pessoas que estão do lado da abolição? Quem são as pessoas, os abolicionistas? Quem são as pessoas, independentes da origem, que estão do lado dos patrões, do lado dos governantes? A mudança de governo, o fim da escravidão, o fim do império, e a mudança, a briga política na Bahia, a diferença que isso faz, porque a visão que a gente tem, e o que a gente estuda de história do Brasil na escola é muito pouco, né? As coisas são muito rápidas e também já faz muito tempo que eu estudei, né? Eu já tenho 40 anos. Então, o conhecimento que a gente tem a respeito disso é muito pequeno, é uma parte, né? A gente não consegue ter. Eu acho que o ensino deveria ser completamente mudado e a gente tinha que ter muito mais história e muito mais sobre isso, sobre a nossa história, sobre a origem do povo e o quanto isso impacta na vida hoje, quanto esse passado impacta
na vida hoje. E as questões religiosas, que são incríveis, incríveis. E todo esse desenvolvimento dessa história me deixou muito emocionada. Foi um livro, assim, que mudou mesmo a minha vida, assim, mudou a minha visão de mundo. Ampliou muito a minha visão de mundo e de coisas que estavam logo ali, né, mas que eu nunca tinha visto. Eu sou uma pessoa que gosto muito de história, já disse aqui, que gosto muito de história do Brasil, mas essa perspectiva de uma pessoa negra, para mim foi fantástica. E eu quero ler cada vez mais. Por isso que eu sigo muitas pessoas que falam de livros, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Autores também negros, porque eu acho que isso contribui muito para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento de como o mundo é. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham compreendido todas as minhas ideias aqui. Eu acho que eu ainda vou ficar pensando nessa história por muito tempo. Nesses 2 livros que eu li nos últimos tempos, nesse último mês. E eu fico por aqui. Eu agradeço muito que vocês se inscrevam neste canal. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo. Tchau, tchau.